vamos começar a voltar um pouquinho no tempo aí. Qual foi sua primeira linguagem de programação? Depende. E HTML não conta. Linguagem, porque assim, eu tenho duas fases de primeira linguagem, né? Eu ganhei um TK85 quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 9 anos de idade. Procure aí TK85, o disquete do TK85, ou o pendrive do TK85, ou o Google Drive do TK85, era um tocador de fita cassete, né? E eu ganhei um computador que a gente ligava na televisão, parecia um videogame, né? E você tinha que programar. Eu recebi uma revistinha junto com esse presente do meu pai, e eu programava os meus jogos. Então, aquilo ali foi... Olha aí o TK, olha os TKs 85 aí. E o TK 85 é a efetivação da pirataria no Brasil, né? Porque ele é uma cópia de uma máquina americana, né? ZX alguma coisa, ZX 900 e tal, mas por causa da reserva de mercado, havia a tal da pirataria oficial dentro do Brasil naquela época. Então, essa daí foi a minha primeira experiência com computador. Só que depois disso, passou-se muito tempo. Meu pai, ele é de Niterói, né? Meu pai é de Campinas, mas ele tinha uma escola de computação em Niterói. E eu tive muito contato ali com o MSX ainda nessa época, com o MSX, com o Amiga, alguns computadores nessa época. Então eu já tive ali um contato com a computação. Parei completamente nessa época. Foi uma época ali até os meus 10, 11 anos de idade. E voltei a ter contato com computadores ali pelos meus 17 anos. Que foi quando eu comprei. E aí eu tive uma história muito engraçada. A minha história é muito diferente, assim, porque eu fui para ter contato com o computador como um usuário. Não era minha intenção ser um programador na época, porque eu era serralheiro. Com 16 anos eu era serralheiro, eu fazia porta, janela, e eu sei soldar até hoje, é uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive até hoje. Quando eu precisar de ajuda, eu já sei quem eu vou chamar. E aí, cara, apareceu um curso no sindicato dos trabalhadores de Lorena, que eu já morava em Lorena, ali com os meus 16 anos, e eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Mas era um curso de operador de computador. Era o famoso curso de Word, Windows e Excel. Só que daí que eu digo a coisa do dom. O curso tinha 3 meses, e 1 mês e meio eu estava dando aula nesse curso. Em 1 mês e meio eu me destaquei de uma forma tão grande nesse curso de computação que eu fui convidado pelo presidente do sindicato na cidade a dar aula. E eu dei aula nesse curso por algum tempo. E nisso, a gente tinha na época, né, aqueles CDs que vinham com vários programas, e eu encontrei no meio de um CD de muitos programas, um programa chamado Delphi. E eu falei, pô, cara, o que é isso? E eu olhei, instalei aquele programa na minha máquina, mas, cara, eu instalei, não entendi nada do que ele fazia, não entendi como que aquilo funcionava e desinstalei. Um belo dia, passando por uma banca de revista, eu encontrei um curso de programação da IBM que vinha com os 2 primeiros fascículos, e eu vi o mesmo logotipo, a palavra Delphi lá. Eu falei, olha só, aquele negócio que eu instalei no meu computador, porque o primeiro computador teve uma historiazinha aí que eu acabei comprando. Eu trabalhava como serralheiro, fazendo curso. Eu trabalhava como serralheiro lá em Lorena, e com o meu dinheiro, já naquela época, eu comprei o MSX para eu poder brincar, jogar e etc. Então era assim que eu consegui ali o meu primeiro computador. Já foi eu mesmo que me dei ali o meu primeiro computador. MSX não, minto. Um Pentium MMX 233. Esse foi o primeiro computador. Cara, por um acaso, a revistinha que você comprou era essa? Exatamente. Porque em 2002 ou 2003, sei lá, algo assim. Eu lembro que eu já sabia um pouquinho de HTML, JavaScript, porque eu tinha aprendido a programar para poder fazer um site de Pokémon.
Porque eu era super nerd, e aí, mega fã de Pokémon, eu comecei a aprender a programar para poder fazer um site de Pokémon na época. Eu tava na 7ª série, isso em 98, sei lá, algo por aí. Eu lembro que eu comecei a fazer o site, meu pai pegou umas revistinhas emprestadas com os amigos deles para eu poder aprender a programar. Eu falei, caraca, eu sei fazer coisas. É isso que eu quero fazer na minha vida. Foi daí que eu decidi que eu ia mexer com o computador. Não sabia o que era programação, não sabia arquitetura, não sabia nada. Aí eu fui estudando. Em 2003, eu comecei a perder os episódios de Dragon Ball na TV Globinho para poder fazer um curso de Delphi na SOS Computadores. E eu lembro que eu vi na banca de jornal essa mesma revista que a gente mostrou, e foi quando eu aprendi Delphi 5, Delphi 5.5, e foi também, cara, assim, a primeira orientada a objetos que eu aprendi mais ou menos bem. Não, muito legal, e a gente tem essa coisa, né, de... Eu costumo dizer que esse daí foi o meu primeiro professor de programação. E a gente tem essa nostalgia, né, de querer... As pessoas costumam querer falar com seus primeiros professores. E no ano passado, eu comecei a procurar essa revista para comprar. E eu acabei encontrando na OLX, eu tenho elas aqui, e eu acabei comprando a coleção completa. Eu tenho aqui, ó, são 50 revistas eu comprei, com todos os fascículos aqui da história porque foi a minha história, então eu tenho todas elas aqui.